Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nesta mesa os mais interessantes profissionais que realizam ou participam de eventos aqui no interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe que esse programa é feito aqui na Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Next? Acesse aqui, esse Instagram que está na sua tela e você descobre um monte de coisas super bacanas que são feitas aqui nesse espaço. E hoje o programa tá diferente. Você já viu na câmera aberta? Vamos voltar na câmera aberta, Molina? Olha só essa mesa como está. Eu tenho aqui canecas, eu tenho xícaras, eu tenho uma série de coisas. Porque um dos nossos convidados nesse programa é o Léo da Cari Canecas. Bem-vindo, Léo. Obrigado, João. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo aqui. Como você viu, tem bastante variedade aí, bastante coisa, né? E a gente vai falar de cada uma delas, de todas as opções que nós temos aqui. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, mas antes da gente começar, também queria, né? Trouxe um presentinho aqui pro anfitrião. Ah, né? Não acredito, pro nosso anfitrião gente, aqui, né? Que estava muqueado. Muqueadinho, escondidinho, pra ninguém ver. Olha só, gente, vou mostrar aqui na câmera aberta. É assim que primeiro, muito obrigado, fico muito lisonjeado, você sabe que eu sou fã do seu trabalho. É assim, então, que a pessoa que adquire uma Cari Caneca recebe. Essa é a experiência. Olha, vamos ver a experiência Cari Caneca aqui, hein? Recebidos da noite. Recebidos! Olha só, vem numa caixinha. Uma caixinha, e já tá escrito aí, o que tem aí dentro tem a sua cara. Literalmente. É a sua cara, literalmente. Que o Léo aprontou aqui no nosso programa. Ah, gente. Acompanhe até o fim, eu mostro no final do programa. Suspense. Vamos para os comerciais. Ah, que legal. Vou mostrar aqui nessa câmera. Ah, gente, vocês estão achando que eu tô muito chique. E desse lado, João Me Casa. Ô, Léo, eu vou assumir um compromisso com você aqui. Essa xícara vai ser parte desse cenário a partir de hoje. Com muita alegria. Já vou querer saber como é que você faz. Como é que você Vamos falar tudo, vamos contar o segredo. Bem-vindo, Léo, muito obrigado. Obrigado. Do lado de lá da mesa, duas irmãs talentosíssimas. Elas que são musicistas, né? Uma toca violino. A outra, ela vai contar pra vocês o que ela toca. Do outro lado da mesa eu tenho Andresa Vilas Boas e Patrícia Franco. Bem-vindas, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, é um prazer imenso estar com você, junto com a Patrícia, com o nosso amigo, um prazer. Uma alegria. Bem-vinda, Pati. Muito obrigada, gente. Espero contribuir bastante com esse bate-papo aqui, que seja muito proveitoso. Eu tenho certeza que será. Andressa, me fala, o que você toca? Que é muito amplo esse universo de Andressa. Bom, eu sou violinista, como a Patrícia também, né? A Patrícia é mais nova. Mas, além do violino, assim, um pouco viola clássica. Ok. O meu primeiro instrumento não foi o violino, foi um saxofone. Nossa! Sopro. Nossa! e assim, depois eu peguei o violino, fui estudar, fui me graduar e um pouco de percussão, mas o meu instrumento atual mesmo, que eu atuo, é o violino. O violino também. Fiz coral também, mas é o violino. Agora, como é que esse gosto pela música chega na casa de vocês? Quem é que introduziu isso na família? Começa pelos nossos avós, né? A nossa família toda toca instrumentos. Acho que pela tradição da igreja, né? Sempre nos foi passado, assim, o amor pela música. Mas o engraçado é que em casa nossos pais não tocam. Ah, eles são os únicos que não tocam. A família materna. A família paterna é uma família que veio do sítio, né? Tem aquelas raízes. E a família materna é mais assim, essas crenças, né, evangélico. Então, era normal ter música como hobby, não como profissão. Então, daí nós ouvíamos a mãe, o avô ouvia Ray Conniff, desde os grandes clássicos, quanto também os evangélicos, os hinos, os gospel, né? E daí o pai foi incentivando. Ele é uma pessoa simples, né? Porém, ele nos incentivava a estudar. Tá. E daí eu ia para aula, assim, eu tenho uma diferença bem grande de idade com a Patrícia. A Patrícia é a novinha da casa, né, uma das novinhas.
Mas, daí quando criança ia para as aulas, o pai levava, mesmo ele não tendo conhecimento, mas ele incentivava. Muito, ele e a mãe também, né? E foi indo assim, né? Daí o primeiro instrumento foi o sax, mas porque ele não tinha comprado, para mim era da igreja. Tá. Mas depois, mais para frente, eu falei, não, eu quero um instrumento. Daí eu escolhi o violino, nem lembro por quê. Eu falei, é que não tinha ninguém que tocava violino na época. Precisava. Olha que idosa. Uma violinista lá. Sim, na família o vô era clarinetista, instrumento de sopro. Tinha tia que tocava sax, órgão, teclado, trombone, tinha um violão também, mas não instrumentos clássicos, instrumentos mais populares, né? E até que deu certo, eu falei, pai, eu quero um violino. Mas aqui na nossa região não tinha professores de violino. E o pai sempre foi andar. E eu queria um violino branco. Olha! Então, agora que eu do pensei, eu queria porque era diferente. Porque eu não via ninguém com violino branco. Não basta ser a única violinista, né? Ela quer o violino branco. Mas se eu fosse pensar hoje em dia, porque assim, o violino madeira tem todos uns detalhes, né? Tem que ser uma madeira própria, antigo. E o violino branco é puro verniz, é péssimo som. Não faria muito sentido para uma qualidade. Não, mas vê assim, muito, não, hoje vê sim, porque assim, o visual, ainda mais no nosso universo de eventos, é diferente. Então, eu tenho um violino de LED também, né? Que, Star Wars, meio Darth Vader, para eletrônico, né? Não para cerimônia, mas sim para esse eletrônico. Mas aí, o pai foi comigo procurando, e o tadinho, ele não sabia. E para comprar um instrumento, tem muitas regras para comprar. E era mais de luthier, não de loja chinês. E ele foi comigo e não achava o bendito violino branco. Até que nós encontramos não foi branco. E foi um normal chinesinho. E foi ali que eu comecei a estudar. Porém, fomos procurar professor. Que dificuldade. Dificílimo. Isso a gente está falando de você com qual idade, mais ou menos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu não vou falar a idade agora, João. Mas nem era uma pergunta que eu faria. Eu quero saber do início do dom pela música, porque há uma voz corrente que diz que quanto mais cedo, a criança tem mais facilidade e tal. Muito, aos 15 anos não é tão cedo. Não, já estava tarde. E daí, como você já tinha um contato, né? Então tinha na família, tinha na família, mas porém, as aulas que nós tínhamos na igreja, eram pessoas assim, não eram profissionais também, eram pessoas que amavam, que gostavam da música, mas tinham um conhecimento assim muito... É um conhecimento pequeno. Ela ensinava uma nota ali, outra aqui, né? Conseguia ensinar o básico, mas assim, o profundo, você tinha que se especializar fora. E aí, achamos um senhorzinho, mas ele que sabia tocar de ouvido, né? Até que eu consegui achar uma outra pessoa aqui na cidade, e fui fazendo, estudei com ele, daí mais pra frente fui pro conservatório e daí no conservatório já é mais sério, né? Conservatório de Tatuí, então tinha aula de harmonia, coral, história da música e por aí vai. Vira e mexe pinga alguém aqui, oriundo lá de Tatuí, viu? Vira e mexe pinga aqui. Patrícia, e você? Depois dessa longa história de Andressa, como é que você começa? Inspirada nela? Então, eu gostaria de, na verdade, nunca perguntei isso para ela, mas de perguntar qual foi o nome do seu primeiro professor. Que foi o César de Gaspari. Sim. Assim, ele não é tão conhecido, né? Mas era uma pessoa simples. Mas com certeza foi uma pessoa marcante, assim, sim, na também, sua história, né? Também. Eu perguntei isso porque a minha primeira professora foi a Andressa. Que ótimo! A minha história é um pouco engraçada, né? Mas... meu pai também, nosso pai, ele sempre incentivava meus irmãos. Nós somos de uma família grande, né? Nós somos em 6 irmãos. Bastante. Sim. Ele sempre incentivava a gente com a música, né? E nisso ele comprou um violino pequeno para criança, para minha irmã mais nova aprender. Só que ela não teve muito interesse, então eu falei assim, nossa, eu quero aprender violino. Então nisso eu entrei. E a Andressa, com paciência, eu tinha 9 anos quando eu comecei a aprender violino. Começou mais cedo. Sim. E ela também já viu, assim, já despertou em mim essa curiosidade, né? Acho que por ser criança também, conseguir desenvolver outras áreas, acho que a música tem grande importância nisso para o desenvolvimento da criança.
Então, ela que começou me passando os primeiros passos. E aí, você tem quanto tempo de carreira contando desde esse início? 13. 13. E vocês hoje têm uma atuação diferente, né? Andresa tem o musical Vilas Boas, né? Isso, Vilas Boas instrumental. Instrumental. E Paty tem a atuação solo e também em grupos, né? Sim. Como é que vocês trabalham no dia a dia? A diferença da atuação de ambas? Só voltando um pouquinho, a Patrícia falou que eu tive paciência, na verdade... eu fazia ela chorar nas aulas. Porque assim, eu tive um aprendizado depois, eu falei, quero que você fique excelente, Patrícia. E realmente, a Patrícia é excelente. Ela é incrível. Excelente. É impressionante. Eu tenho mais vivência que ela, por ser mais velha, por trabalhar com orquestras e muitas outras coisas, né? Ela tem essa vivência de orquestra também. Mas como ela é mais nova, ela teve mais facilidade, porque ela começou com 9, eu comecei com 15. Ela entrou pro conservatório também. Nós estudávamos juntas. E depois ela foi para outro conservatório e eu continuei. Mas você falando isso, João... A pergunta de novo. A diferença da atuação de vocês, sim, né? Sim. No dia a dia. Então, eu trabalho com bastante instrumental. Como eu tenho essa facilidade com orquestras, que tem desde o erudito clássico, jazz, sinfônico, pop rock. Então, eu tenho um leque grande... tanto de contatos e faço o instrumental específico, arranjos específicos. Perfeito. Então, esse que é o diferencial. Agora, a Patrícia... Acredito que a Andresa, ela tem a empresa dela, ela busca mais, assim, o trabalho com as noivas. Eu já prefiro, assim, divulgar o meu trabalho para as noivas verem também, assim, me reconhecerem, mas também para estar em parceria com as outras bandas, para incorporar, assim, no leque das outras bandas também, o meu repertório, a minha performance. E é assim que eu te encontro, em diversas formações no dia a dia, cada final de semana com uma equipe, Exato, né? cada hora eu olho uma equipe, olha a Patrícia ali no meio, e outra equipe, olha a Patrícia ali no meio. Isso mesmo. Muito bom. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para elas de leigo um pouquinho, porque eu adoro música, mas instrumento eu sou um zero à esquerda. Eu já tentei tocar violão, já tentei tudo. Não dá, meus dedos não, você tá guardado, ela tá guardado. Eu acho que o que eu mais gostaria de aprender a tocar é teclado, porque eu gosto muito do som do teclado nas músicas, assim, eu percebo já de primeiro. Mas vocês falaram muito do conservatório. O conservatório é como se fosse uma faculdade? O que é? Sim, é uma escola, um curso técnico. É um assim? curso técnico, isso. Tá. E às vezes... Já focado no instrumental. Sim, daí é aquele instrumento específico. Você tem conhecimento dos outros também, né? Mas daí você vai fazer o estudo específico daquele seu instrumento. Entendi. Complementa, Patrícia. Você já chega lá falando, eu quero estudar violino, eu quero estudar piano, eu quero... Sim. Entendi. Sim, você pode entrar desde criança até, assim, até os mais adultos, né? Que daí eles vão direcionar. Desde criança, assim, fazer a introdução musical, né? E desde adulto, a partir das outras idades, para você complementar os seus estudos. Então, desenvolver a performance. Entendi. Tanto que você pode... Lá a gente tem aulas com o professor do seu instrumento, aulas de teoria para você entender das partituras, aulas de coral, aulas de apresentação. Então, você se apresenta... são semestres para você se desenvolver da música, mesmo. É tudo muito profundo. Agora, olha que interessante. A gente está falando de algo clássico dentro de eventos. Agora eu vou passar para algo moderno e ousado dentro de eventos. Quando surge Caricaneca, isso para mim é tão claro, a explosão que foi o trabalho do Leonardo, que a gente tem aqui à mesa. Léo, como é que você começa com as canecas? Bom, é uma história meio longa, mas eu vou encurtar ela, né? Eu sempre trabalhei na parte de engenharia, qualidade, assim, em empresas, né? Mas sempre com aquela vontade de ter um negócio próprio, de ter alguma coisa assim. Sempre tive algumas coisinhas, umas vendas ali, outra aqui, de aqueles rolinhos que a gente faz, né? Sei. Aquela rendinha extra. E quando a caneca surgiu, a ideia da caneca surgiu para mim, foi uma época que eu tinha saído do meu trabalho, da última empresa que eu trabalhei. E eu tentava buscar, né, recolocação, tal, outro emprego. E não tinha oportunidade, não estava aparecendo na época. E aí eu falei, vou procurar agora, né? Às vezes é um sinal, é a hora, né? Chegou a hora de eu procurar alguma coisa. É assim que os grandes projetos começam. E aí eu comecei a pesquisar bastante, né? O que fazer. Eu tinha muito contato com a parte de engenharia, desenvolvimento de produto, né?
quando eu trabalhava, e eu tive muito contato com o software de design. Então, eu estava meio que pensando em fazer algo nessa parte. Só que naquela época não tinha esse estouro que é hoje, por exemplo, o marketing digital, você fazer posts, esse foco de marketing digital que veio com a pandemia, né? Na verdade, a pandemia acelerou isso. Impulsionou. É uma coisa que o Instagram, o que é hoje, ele ia ser, tipo, daqui 5, 10 anos, a pandemia encurtou esse tempo. Então, eu via nas canecas uma oportunidade, porque você tem que usar o seu lado criativo, né? Você vê que cada uma é de um jeito, cada uma eu faço um layout específico, um desenho. As primeiras foram esse formato clássico, Léo? Formato clássico. Então, enquanto você conta, eu vou mostrar aqui para a câmera. E cada uma tem o seu design, né, específico, de acordo com o cliente quer. Na verdade, no começo, nem foi com caricaturas que eu comecei a fazer. Eu fazia algumas, assim, normais mesmo, só escrita, como desenho. Algo da empresa. Isso, um logo normal. E uma turma de escola, né? Essa aí foi a formatura da Jandira, das crianças. Jandira é um colégio aqui da cidade de Limeira. Isso, Jandira aqui em Limeira. E... Então, essas foram as primeiras. Isso. Aí, as caricaturas, elas surgiram quando eu estava pesquisando também os produtos. Apareceu a Caricanecas, que é uma franquia, né? Lá de São Bernardo do Campo. De São Bernardo? Isso. É lá do ABC? Isso. E eles apareceram para mim. Essa aí é linda, essa caneca. Linda. Aí eu falei assim, eu achei, tipo, igual você falou, né? Primeira vez que você vê, você se surpreende, né? É maravilhoso, a gente fica muito impactado. Quando eu vi, eu falei, é um negócio diferente, nada parecido, né? Que eu tinha visto, e eu falei, eu vou investir. E fantástico. Comecei daí a trabalhar com a franquia, com as caricaturas. O começo foi... você caminha, né? Vai começando mais difícil, faz um aqui, outro ali. Passou o Dia dos Pais, não? Chegou Natal, deu uma virada maior. E aí a gente foi vindo até hoje, vai completar agora no mês que vem 3 anos. 3 anos já, Léo. 3 anos de caminhada na Caricanecas. Gente, eu tô apaixonado na minha. Eu também. Eu vou mostrar nessa daqui, ó. Olha aqui, gente. Essa é a maior motivação, eu acho que depois a gente vai conversar mais a fundo nessa parte. Exato. Mas é o que mais deixa a gente motivada, essas reações, entendeu? Por exemplo, as pessoas gostam muito, não é... Tem gente que fala pra mim, nossa, Léo, eu nem uso a minha caneca, eu deixo no armário lá, porque eu tenho medo de quebrar. Vira um xodó, né? Então, essa conexão da caneca, na verdade, é que não é só uma caneca, né? Ela é uma arte, assim como elas têm a arte da música, né? O que tá aí na caneca é uma arte. Um desenhista fez a caricatura à mão, baseado na foto que a pessoa mandou. Então, todo o traço, o desenho, ele é como se fosse um quadro, né? Exatamente. Ele fez um quadro de você. Ô, Léo, e hoje, quem é que compra mais? Por exemplo, temos noivas que fazem para as madrinhas e padrinhos, para colocar junto com o convite, Sim. né? Quais são as finalidades que os casais ou os clientes te procuram mais? É um pouco diferente do pessoal, como é um produto, né? A caneca, sim. Eu tenho contato tanto com a parte de eventos quanto a parte de varejo do comércio normal. Perfeito. Então, tem bastante venda. O pessoal compra principalmente aniversário. Pessoas que já gostam de colecionar caneca. Presente para o namorado, mãe, pai. E a parte de eventos, a parte de casamentos assim, eu tenho mais procura para essa parte de padrinhos mesmo. O pessoal faz padrinho, madrinha. Às vezes, uma vez eu fiz... 30 canecas, que era para casamento também, e eles, em vez de fazer padrinho e madrinha, fizeram a caricatura dos noivos. E a gente tem uma opção bem legal lá, que é fazer os corpinhos, que são, vamos dizer assim, já pré-definidos, né? Já pré-desenhados, e a gente só adapta o rosto da pessoa. Então tem uns corpinhos lá muito legais de noivo, o noivo a noiva pegando o noivo pro colarinho, os dois com cerveja, curtindo no Facebook, o noivo com o controle de videogame amarrando na noiva. Então tem muito corpinho de casamento bem legal lá. E o pessoal também gosta de fazer no corpinho, fazer a caneca. Eu já fiz até quadro de assinatura, sabe? Que tem assim, o pessoal pros convidados fez uma assinarem. caricatura bem grande assim.
no quadro e as pessoas passavam lá, assinavam o quadro com a caricatura dos noivos para depois guardar de lembrança. Eu acho que eu já vi em um evento seu, em um estande que tinha um quadro ali. Bacana. Mas tem muita opção, né? Isso daí é uma coisa que eu gosto, é isso, que eu sou bem criativo, então a pessoa vem com a ideia, eu já vou formulando ali, a gente dá um jeito e sempre sai coisa muito legal no final. Eu acho que o mais interessante nisso, do cliente fechar, é que ele já fica ansioso para saber como que vai ser a arte final, né? Exatamente. É sempre assim, porque eu falo assim, ó, a gente, como é feito à mão, né, demanda um tempinho ali. Lógico, a gente tem a opção de fazer mais rápido, tem os prazos mais rápidos, fica um valor adicional. Mas o prazo normal mesmo eu peço 3 dias úteis, que é o tempo para o desenhista fazer. Ainda é rápido, mas aí a pessoa às vezes compra, no outro dia de manhã ela já tá, bom dia, alguma novidade? Gente, calma aí, é 3 dias, calma aí. Tá ansiosa, né? Agora, assim esse seu perfil, Léo, de buscar se reinventar, é o que traz aqui a minha segunda pergunta para vocês. Vou devolver para o lado de lá antes de voltar para o Léo. Como é que vocês se mantêm atualizados? A gente sabe que música... ainda se tratando de cordas, instrumentos, como é o caso de vocês, é algo muito clássico, né? Mas como é que vocês se reinventam para se manter no mercado apresentando diferenciais? Bom, João, assim, o violino é um instrumento clássico, porém, ele pode ser tocado rock, samba, pagode, sertanejo, o funk, que a Patrícia é ótima nisso. Então, nós temos essa gama de estilos que nós podemos desenvolver, né? Então, as tendências. Eu sempre vejo muito as tendências e converso com cada cliente ou cada noiva, cada casal, né? Dependendo do formato de trabalho, que não é só casamento que eu trabalho, os jantares, coquetéis, convenções, N formatos. E daí eu sempre faço eu tento fazer uma leitura das pessoas. Eles contam a história, como que é o desenvolvimento, o que eles desejam, e ali eu vou formatando, né? E deixando assim bem próximo o que eles querem, o que eles gostam. E você, Patrícia, como é que você se mantém atualizada? João, eu sigo bastante redes sociais, assim, principalmente o Instagram, de perfis que trabalham com casamentos, com eventos ou com festas, baladas, o que está de moda no momento. A Andressa comentou sobre o funk. Essa foi uma performance minha de quando eu estava na comissão de formatura. Eu sou formada em Química, na verdade, né? Não sabia? Sim, eu sou química. Alquimista. Eu sou formada em Química e na divulgação, assim, da festa da comissão de formatura, eu fiz uma performance tocando um funk. E foi super uma atração, né? Que o pessoal gostou bastante. Então, assim, eu sempre procuro tá pesquisando, assim, o que o pessoal mais de público jovem, né? Tá curtindo no momento. Agora. TikTok, né? Sim. TikTok influencia demais. Aqueles 15 segundinhos do TikTok, nossa senhora. Revolucionam, né? Fica na cabeça o dia inteiro. Agora a dúvida é, o músico, principalmente o que se dedica à apresentação em eventos, por vezes não toca 100% aquilo do que gosta, né? Chega a acontecer muito de você falar, poxa, não era bem isso, meu estilo, mas vambora. Acontece? Com certeza. Muito. Mas eu fico até aberta. Eu sou, assim, muito aberta. Eu recebo tudo, claro, que para mim é muito estranho, muito feio. Eu uso naquela hora, mas depois eu descarto. Mas, assim, é divertido também. De tanto que você tem que ouvir. De tanto que você tem que ouvir para tocar ou para decorar, dependendo do formato, daí você acaba gostando. Mas tem horas que é difícil. Vocês sabem que para o celebrante é fundamental ter uma boa música para a cerimônia funcionar. Com certeza. Em conjunto, né, João? É emoção. Emoção. Emoção, sentimento. Eu posso ter um texto fantástico para aquele casamento em específico. Um fundo terrível. Se eu estiver em silêncio, não, a minha briga com os meus amigos que fazem vídeo, né? Com certeza. Eles por vezes eles não gostam da música porque na edição eles colocam uma trilha sonora para o vídeo ficar bonito, né? Então a captação precisa ser o mais limpa possível. Mas dá para chegar num acordo, né?
Mas a gente perde muito durante a cerimônia quando Sim, nós não temos música, sim. né? Música é muito da vida da cerimônia. E só pegando um gancho, João, o que acontece? Toda vez que eu converso com os noivos, a primeira vez que eles conversam comigo, eu pergunto da história deles. Porque desde o namoro, eles têm uma música que marcou o namoro. Então, o casamento, a cerimônia, é a trilha sonora da história deles que vai discorrer. Então, aquele momento da entrada do noivo, que é o noivo é marcante, é característico dele, que quando os convidados ouvirem a música, é o noivo que está entrando. A noiva que é o ápice, né? Tem noivas modernas, como as noivas tradicionais, que preferem a marcha nupcial. Florista, as crianças, aliança, reflexão, os avós, os cumprimentos, que é aquela parte, ou a não ser que querem que os convidados se debulham em lágrimas, daquelas músicas mais tocantes, com acordes tocantes, ou então muito feliz. E esse desenvolvimento da música, e esse carinho, esse amor que eles passam, a gente tenta transmitir e emanar todo esse amor em forma de acordes e de música. Por isso que toda a atmosfera, tanto para você que está celebrando, quanto para nós e outros profissionais, fica aquela coisa fantástica, Porque né? faz sentido para a história daquele casal. Com né? certeza. A atmosfera do evento, na Total. verdade, né? Porque te motiva a cativar os noivos e os convidados, mas também emociona os convidados com a história que às vezes eles nem conhecem. Exato. Igual o casamento que eu fui, você tava, lembra que tocou o hino do Corinthians? É violino? difícil isso. Em Piracicaba, isso? Piracicaba. Eu ia citar isso, gente. Em determinado momento, eu confesso que nem sempre me atenho à lista de músicas. Eu sei em que momentos elas estarão, mas eu não presto atenção qual música específica estará lá. É sempre uma surpresa. De repente, começa a tocar o hino do Corinthians. Ai, que delícia. A minha primeira sensação foi de estranhamento. Erraram uma música. De repente, eu falei, gente, tá fazendo todo sentido. É ele. É ele, é a música dele, né? Mas era um noivo mesmo? Era um noivo. Que eu tive um Simone casamento Paulo. que eu toquei em Espírito Santo do Pinhal. Foi o hino do São Paulo. Uma marcha rancho, né? Bem antiga, tradicional. E era noiva. Ah, a entrada da noiva. Isso eu nunca vi. Porque ela foi há muito tempo atrás, acho que na TV Globo, tinha a Miss São Paulo. Miss time de futebol. E ela foi. Daí ela entrou, mas terrível, né? Tinha a ver com ela ali naquele Mas tem São super a Paulo. ver, né? E é isso que a gente busca, na verdade, expressar o que a pessoa é. Na verdade, Sim, tem que ser mesmo, né? Se ela São tá Paulo, feliz Palmeiras. assim, É que não era meu time, por isso. Sabe o que eu adoro em alguns casamentos? Quando não há nada combinado de que naquele momento específico haverá música, de repente faz sentido para o meu texto ter um fundo musical e eu começo a ouvir a música acontecendo. Eu acho isso de uma sensibilidade dos músicos impressionante. Porque o meu texto está conversando com algo que não está ali. De repente eles começam a me alimentar. E a gente Fazer começa a se aquele fundo, retroalimentar. Eu acho isso fantástico. Os músicos são muito sensíveis, Sim, né? tem Vamos ouvir os certeza. músicos, gente, nos casamentos de vocês. Léo, você já contou um pouquinho do layout, que você tem história. diversas possibilidades, né? Como é que você se mantém atualizado, então? Você fica de olho em tendências? A franqueadora também tem sugestões? Como é que é isso no dia a dia? Eles dão bastante sugestões nas campanhas principais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorado, Natal. Mas no dia a dia eu que tenho que buscar mesmo. Tá. Inclusive produtos, né? Você vê que eu comecei, por exemplo, com a caneca mais tradicional, né? Sim. Depois foi passando para de vidro, a parte de garrafinha de alumínio. Hoje eu também já fiz chaveiro, quadro, porta-retrato. Então a gente tem que ir buscando produtos novos, né? Até porque uma pessoa que já comprou uma caneca, às vezes não vai querer comprar uma segunda caneca. Ela tem que mudar o formato, tem que mudar a cor, fazer alguma coisa diferente. Ô, Léo, e algum pedido muito ousado nesse tempo? Algum desenho mais Ui, caliente. difícil? Eu acho que no geral não. Eu acho que até as pessoas ficam um pouco meio, vamos dizer assim, envergonhadas, né? De pedir alguma coisa assim. Sempre tem aqueles assim, dando um beijo, alguma coisa assim, mas nada assim, caliente, nada dessas coisas assim, que, meu Deus do céu. Léo, eu tenho Mas uma outro dúvida. motivo, outra coisa também, por exemplo, na sua, você vê o bonequinho aqui, que eu chamo ele de Flork, né?
Ele Aqui foi atrás. um meme que surgiu aí agora Vou mostrar aqui na central. e todo mundo gosta dele, né? Tem várias figurinhas. Aqueles que vão em bolos Isso, também, vai em né? bolo. Eu chamo ele de Flork porque é o nome que eu achei pra ele na internet. Tá. Porque pra mim era o bonequinho do meme. Só que aí eu descobri um nome dele de Flork, eu chamo Flork. Eu nem sei se é isso mesmo. É o do momento. Só que é o momento. Eu tenho lá uma coleção de 200 Flork lá no meu armazenado pra montar layout doidado de Flork. No Dia das Mães montei bastante, Dia dos Namorados também, eu te É amo. o que tá vendendo no momento, E então. o pessoal gosta, né? E tem de zoeira também, aquele... Vou te tratar com calma, e ele segurando um bastão escrito calma, assim, pra bater na pessoa. Então, tem muita coisa engraçada com ele, o pessoal gosta também. Você tem que estar sempre atento, né? As tendências As do tendências, momento. né? Patrícia ia perguntar alguma coisa pro Léo. Sim, tenho uma dúvida já para providenciar minha caneca. As canecas, elas passam por aprovação da arte pelo cliente? Sim. Teve alguma vez que teve algum caso que o cliente não gostou da Tem, caneca? acontece. Vamos dizer assim, 20% dos casos, mas acontece. Sempre eu faço, a caricatura fica pronta, eu monto a arte, né, o layout, por exemplo, assim, o do João. Eu iria mandar para ele o layout escrito, João, me casa, com as figurinhas, mandar, João, você gostou, tá tudo aprovado, tudo certo? Ele falando ok, aí eu faço a caneca. Se ele falar, Léo, não gostei dessa fonte, muda essa fonte. Caricatura, eu acho que, sei lá, pode deixar a minha cara um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais fininha. O meu olho pode deixar um pouquinho mais claro, ele é verde, ele não é azul. Uma caricatura mais bonita, né? Não... O sorriso. A pessoa vai caprichando no dela. Bota umas lentes aí em mim. Não, Botox, aí Afina meu nariz. Tem alguns clientes que exageram, né? Que acontece dele pedir 3, 4 vezes para mexer na caricatura. Aí vira outra pessoa. Só que aí não tá condizente, né? Às vezes, assim... Não é caricatura? Porque ela manda a foto, né, pra gente. E a gente faz baseado na foto que ela mandou. E olha E só, aí, gente. às vezes, na foto tem alguma coisa ali que realça. que ela não gosta. Por exemplo, tem uma marca de expressão, alguma coisa assim. Tranquilo, só que daí ela pede, mexe nisso. Aí a gente mexe. Aí depois ela pede, eu acho que o cabelo não tá bom. Aí a gente mexe no cabelo. Eu acho que o nariz é o que tá me deixando... Ela não fala tudo de uma vez. Ela vai procurando Só que é uma arte, né? O desenhista interpretou aquela foto e fez. E olha que interessante, eu vou mostrar aqui na câmera que tá aqui atrás, porque o cartão é a caricatura dele. Isso. Olha só. Inclusive, hashtag fica a dica aí, ó. Olha pessoal. só, gente, que bem feito. Muito Cartão, legal. crachá, o pessoal já Verdade. fez crachá de empresa comigo. Que legal. Com a caricatura, tem bastante ideia, né? Sensacional, gente. É legal pensar também que, por exemplo, na verdade, o cliente, ele tá adaptando pelo jeito que ele se reconhece. Mas, Sim. na verdade, a pessoa, o desenhista tá Sim. fazendo a arte do jeito que ele vê a pessoa, né? Eu não acho isso comento muito com os legal. clientes, mas eu comento no off, por exemplo, assim, imagina se o Van Gogh, se o Picasso, se ele tivesse que mandar a arte Pra dele pra alguém aprovação. aprovar, aqueles Verdade. rostos quadrados, tudo mexido. Mas faz parte do processo. Sempre a gente quer ver, né, o cliente Demais, um trabalho aceitar, fantástico. satisfeito, né? Então a gente mexe. Vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. É o quadro Me Conte Uma História. Eu começo a frase e vocês complementam, tá bom? Vou começar com você, Andresa. Um sufoco. Nunca me esqueço do dia em que... eu fui para Minas, que do ladinho, fazer um trabalho e uma equipe foi junto para fazer um outro mais à frente, então eu fui mais cedo. E na época eu estava com hipoglicemia, então comi de 3 em 3 horas. Comi, guardava um salzinho no case do instrumento. A noiva entrou, toquei, tinha um grupo grande, aí depois foi a entrada da aliança, daí eu comecei a ver pontos, comecei a ficar surda, ou seja, a pressão caindo, o açúcar já tinha ido embora. E você começa a tomar consciência de que aquilo não ia acabar bem. Não, e eu precisava terminar a música e a pessoa que estava entrando tinha que entrar. Graças a Deus, eu consegui finalizar. Depois eu peguei o saxofonista e falei, eu não estou enxergando, leva eu ali para o fundo. Daí ele me levou por um local mais reservado, encostei na parede, comecei a baixar, comecei a fazer assim. E apagou? Então, ele segurou meu instrumento. Eu sei que ele deu uma água pra mim. Eu lembro que eu segurei um copo, daí depois eu não sei, acordei. Eu tava molhando e falei, Andressa, você fez isso, ó. Mas daí eu desmaiei.
Desmaiei assim, mas ainda bem que estava num Mas- lugar reservado. Foi esse o Não é sufoco. E aí voltou toda molhada lá pra frente. Um pouco, não tanto. Eu acho que não tinha... Eu sei que pretinho básico, Ah, né? sim. Excelente, mas Esconde. eu consegui voltar. E Foi concluiu a rápido. cerimônia, Graças Andressa? graças a Deus. Mas foi isso. Que na época. loucura. Mas é um sufoco. Patrícia, nunca me esqueço do dia em que... Gente, o meu sufoco também aconteceu em Minas Gerais. Menina. Vamos dar uma visitadinha, né, gente? Lá na família Franca, Vilas Boas também. Eu tinha um evento em Minas Gerais e minha mãe, que sempre me acompanha, sempre me leva para os casamentos. A gente ia se encontrar com a banda numa cidade anterior, mas acabou que eu e minha mãe saímos um pouco mais tarde. Acontece que a gente tinha que calibrar os pneus e a gente não encontrava nenhum posto que tinha... E o pneu tava baixo. Sim, e a gente não encontrava nenhum posto que tinha aquele compressor de ar funcionando. Até que a gente encontrou um, mas não tinha gasolina nesse mesmo posto, então a gente teve que dar uma volta. Ai, é um E sufoco, saindo de né, Limeira, a gente? gente pegou uma super chuva em Mogi Guaçu. E chegando na cidade de Albertina, é uma cidade de morro, assim, bem linda, muito bonita, mas assim que a gente achou um pouco perigosa, porque foi no mesmo final de semana que teve a queda em... Maria Brumadinho, Não, Barreiras? Não. Não é Cabo Frio. Que caiu as rochas. Teve um deslizamento. Isso. Teve um deslizamento e era, tipo assim, bem próximo. As montanhas então, a gente mineiras. É. bastante com medo. Pra gente chegar lá na cidade e descobrir que o casamento era 8h30 da noite. Ou seja, bom, menos mal, Com né? certeza. Chegou, mas chegou. Menos mal uma antecedência do que um atraso, ainda Com mais nessas certeza. circunstâncias, né? Sim. Mas foi um sufoco, né? Foi. Foi uma resistência ali até chegar lá, né? Léo, nunca me esqueço do dia em que... Não, o sufoco que eu nunca esqueço foi uma vez que uma cliente pediu um pedido bem específico, que era a garrafinha de alumínio branca. E eu fui no fornecedor, que ele fica na cidade americana, nem fica aqui em Limeira, para buscar. Uma como essa, porém branca. Uma como essa, porém branca. Só que eu cheguei lá, fui comprando as outras coisas e tal, peguei garrafinha prata. E ela falou assim, eu sou de Sumaré, eu preciso ir aí buscar, tal, não sei o quê. Eu posso ir buscar à tarde? Eu falei, pode, e tal. Fui lá buscar. Cheguei, a hora que eu fui fazer as coisas dela, peguei prata. Ai, e aí? E aí eu No tive mesmo que dia? pegar tudo, voltar lá na Americana e depois voltar de novo para Limeira. Eu cheguei de volta para fazer as coisas dela. Ela falou que tava faltando 5 minutos para ela chegar para buscar. E aí eu corri, ela chegou, ainda estava fazendo as últimas, ela teve paciência, muito obrigado, para esperar, porque não é um negócio também tão demorado, né? Ele fica mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos na máquina. Ô, Léo, mas que bom que E você deu não tinha certo. produzido naquela leva cinza anterior, Sim, né, mas prata? foi um estalo que me deu, que na hora que De eu segundos. peguei ela assim, eu tava pondo... Ué, parece que não era prata. Aí eu fui lá ver a conversa. Era branca. Você prefere prata ou branca? Branca. Não era prata. Mas é aí que a gente vê o profissionalismo do fornecedor, né? Porque você poderia ter dito a ela, nem venha, eu vou atrasar em 1 semana a minha entrega. Você foi lá e adquiriu as brancas. Eu me e lembro que fez. era até uma data específica, ela precisava vir buscar, Então, porque ela ia dar imagina. de presente. Então não tinha como eu falar pra ela, vem amanhã, vem depois. Ela já estava no caminho, né? Uhum. E então, aí eu É um fui- sufoco. Maior corri. correria. É um Era um branco sufoco. diferente. É. Nossa Senhora. Andresa, sempre dou risada quando me lembro. Quando me lembro... Nossa, olha, quando me lembro... Ixi, eu vou passar para Patrícia, depois Enquanto eu volto. você pensa. Patrícia, sempre dou risada quando me lembro. Gente, eu fui fazer um casamento em Espírito Santo do Pinhal e com o marido da Andresa, que é o meu cunhado. Vamos mandar um abraço pra ele. Vamos. Você pode mandar um beijo, tá, Andresa? Alô, maestro Júnior Vilas Boas. Um abraço pra você, meu amigo. Abraço, Júnior. Arranque. Nesse evento, era um casamento na matriz da cidade e a gente estava estacionado em frente a um banco. Mas tava tendo umas movimentações estranhas, assim, e a gente achou meio suspeito. Ai, minha nossa. Em frente ao banco. Até que passou a viatura da polícia e mandou a gente parar, sair do carro, né, para ele vistoriar o que tinha por ali, né. Aí a gente
saiu do carro, falou que se explicou que a gente ia tocar na igreja depois da missa, né, no casamento. Ele pediu para abrir os instrumentos, mas eu acho que ele duvidou um pouco, assim, que a gente tocava, né? Que aqueles instrumentos eram de fato nosso. E daí depois ele explicou que era porque tinha acabado de ter um assalto ali no banco e que eles estavam vistoriando a área. Eu acho, mas achei, assim, uma situação que no momento foi de sufoco, mas que hoje eu dou risada. Mas essa movimentação prévia que vocês perceberam era o assalto? Sim, E vocês não perceberam? Não, na verdade eu acho que as pessoas já estavam saindo, assim, fugindo, né? Estavam concentrados, Sim. né? E não perceberam que era o fim de um assalto. Maravilhoso, adorei essa parte. Depois só chega a viatura lá, então, por favor. A gente levou um enquadro, né? E, claro, imagina. De repente uma arma escondida num uma case de um R15, instrumento, né? O violino. Quantos Só não filmes... pediram pra gente tocar, né? Pra de fato comprovar se o se instrumento tinha era talento nosso. ou não, né? Muito Aí bom. você toca, sai tiro. É falso. Bem James Bond, né? 007, tem uma coisa ali dentro. Léo, sempre dou risada quando me lembro. Olha, eu lembro de algumas coisas muito engraçadas, assim, na parte de entrega, que eu lembro que uma vez uma cliente pediu para eu fazer pro marido dela e pro filho dela. Só que o filho dela não morava aqui em Limeira, ele era de outra cidade. E aí eu mandei a do marido pro filho por correio, e aí o que ficou foi a do filho para ele. E aí a gente fica com aquela cara, né? Não? Porque chegou lá pro filho, mas você mandou do pai pra mim? Eu falei, nossa. Maravilhoso, ótimo. Lembrou alguma? Lembrei, André? João. Ai, mas dá vergonha. Essas são as melhores. Então, ainda bem que estava assim totalmente decente. Tem tapetes espelhados. Nas cerimônias. Na cerimônia. E daí, faz tempo que eu não vejo, mas você mas existem. Fazer. Existem. E daí, geralmente, quando são mais clássicos, vamos de vestido, né? Se é vestido curto, se precisa fazer o cortejo. O que é o cortejo? Eu tocar andando no corredor. Você vai buscar a noiva. Né? Daí olha... não tava tudo bem, não tava tudo bem. Começa a bichecar e tá tudo certo. Não, mas o meu vestido era longo, né? Mas se vestido curto, dá pra ver o seu rim, né? É verdade. Então, aí... Mas foi bem. Mas eu fiquei imaginando, pessoa se eu tivesse com um vestido no joelho, né? Muito bom. É um momento de tensão, né? Sim. Patrícia, eu me emocionei demais quando... Todas as cerimônias, na verdade, eu me emociono, assim, com as entradas. É engraçado, assim, eu tento não chorar. Às vezes eu choro no meio das músicas, porque as músicas também são bastante emotivas para mim. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Me emociono com as cerimônias que você faz, principalmente. E muito obrigado. E fico super curiosa para cada cerimônia que você faz, saber a história do casal. Meu Deus. Que bacana, fico feliz, fico lisonjeado. Sim, parabéns. Mas a cerimônia que mais me emocionou até o momento foi a cerimônia que eu e a Andresa fez em 2017 em Jundiaí, que foi o casamento do meu irmão. Então, que assim, ótimo. a emoção de estar presente no momento, de ser um momento, assim, de fazer parte da história foi muito emocionante para mim. Muito bom. Andresa, eu me emociono demais quando me lembro. Sim, teve essa cerimônia que foi do nosso irmão, também teve uma outra que foi de familiar também, que foi de uma prima, e o nosso avô, ele assim, escrevia, era muito, assim, muito dedicado, e ele fez uma dedicatória para essa prima, mas nós vemos o tanto que ele era carinhoso com todos nós, então, por mais que foi para o casamento dela, nós sentimos para nós também, né? E teve um outro também, foi uma bodas de 25 anos, o casal... Eles não tinham filhos, a esposa, ela ficou muito doente por inúmeras vezes, é uma artista plástica. E na escolha das músicas, o marido, ele escolheu música italiana, francesa, americana, e fazia as traduções e chorava, assim. E na cerimônia, como eu soube de toda essa história de dificuldade que eles tiveram, né? É lindo, né? Que você vê todo esse amor... E por muitos anos, né? Então... Muito bom. Léo, me emocionei demais quando... Bom, eu acho que com as canecas, né? Você vê muita história também, né? De pessoas... eu acho que é sempre emocionante quando
as pessoas vêm fazer caricaturas de entes queridos que já partiram, pessoas que já faleceram. Acontece bastante, Léo? Tem bastante, principalmente nessas datas mais Dia dos Pais, mães, assim, o pessoal fazer a caricatura, por exemplo, da mãe com os filhos para dar de presente para os irmãos, ou dos pais, até de cachorros, pets, né? Que a gente faz especial. Também. Aquele cachorro que morreu e eles fazem parte da nossa história, com né? certeza, são da a gente família. cria um amor muito grande e infelizmente eles partem cedo. E é muito emocionante fazer essas artes, né? Essas caricaturas e passar elas para caneca, eternizar elas para a pessoa, né? Ô, Léo, o que você diria para alguém que pensa em começar neste ramo, né? Que mexe com tantas particularidades, gosto de cada um? Qual o conselho que você daria? Eu acho que o primeiro conselho de tudo é começar. Sinceramente, tem que encarar. É muito gostoso, só que também trabalhoso. Você tem que ter não só parte de cliente, atendimento, mas a parte de produção também tem muita... Que é muito minucioso, né, Sim. Léo? Eu tomo bastante cuidado com a parte de qualidade. Eu falo que todo dia tem uma novidade na produção, porque tem dia que a máquina vai certinho, tem dia que você tem que ajustar ela porque ela queimou. E você ali de olho. Tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, e não adianta você largar lá e não vai fazer sozinho. Eu acho que, lógico, a gente tem que se planejar, né? Tem a parte financeira, tudo, tem que pensar aquela parte do business, né? Mas se viu que é isso que quer, se gostou, se acha que é um negócio que vai gostar de fazer, né? Assim como a música, por exemplo, vocês sentiram lá no passado de vocês que era o que você queria. Então, enfrenta, vai para cima e com certeza você vai colher frutos lá para frente. É isso aí. E vocês, uma dica para quem pensa em começar no ramo da música, voltada a eventos. Pode ir primeiro, Patrícia. Bom, eu acredito que para começar na área de eventos, a pessoa geralmente já toca, né? Eu acredito, assim, que a minha maior dica é você ter a sensibilidade, a emoção, a responsabilidade de que você está fazendo parte de um momento único do casal. Um dia especial. A gente vai estar tocando os sonhos, né, do casal. É um momento, assim, planejado, discutido, assim, por muito tempo. E é um momento que passa muito rápido. Então, eu acredito que é mais a responsabilidade, assim, de fazer um momento único, conseguir sensibilizar principalmente os noivos, a família e conseguir chegar toda essa emoção para os convidados. Muitas vezes os convidados chegam e nos elogiam no final falando assim, nossa, adorei aquela música, essa música me toca muito, parabéns. E eu acho que isso é muito gratificante. Aliás, no último casamento que fizemos juntos, eu ouvi uma pessoa aplaudindo. Sim. Nas transições de música. Show, né? Inclusive, eram duas criancinhas que eu super apaixonei. Duas daminhas, um casal de daminhas, não, um casal de pajens que eles ficaram super, assim, encantados com a música. Então, entre uma música e outra, eles aplaudiam e estavam assistindo o evento, né? E você, Andresa, um conselho? Conselho, ter amor por isso e ter essa responsabilidade, né? Assim, é um mercado muito amplo para todos os profissionais, né? Mas ter esse amor, desenvolver, procurar sempre fazer o melhor, que tudo que nós fazemos com amor e sempre o nosso melhor para todos, isso volta, né? E quem é que te inspira no seu ramo? Uau! Assim, tem muitas pessoas que me inspiram, muitas. Mas eu sempre peço, assim, desde os grandes nomes do meu instrumento, né? Mas, assim, a diversidade também. Então, eu deixei no ar, né? Deixou no ar, ela não quis se comprometer. Vamos ver Patrícia, se Patrícia se compromete. Gente, eu acho que tem, assim, muitas inspirações pra gente seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify. Eu acho que os grupos que eu mais me inspiro, mais sigo, são referências, acredito que para a maior parte dos grupos de casamentos menores aqui da região, né? Mas eu gosto bastante da Lorenza Posa,
da Kátia Galasso também, do estilo assim e da performance deles. Porque o músico, na verdade, a cerimônia não é só a parte da música, mas também a performance, o visual, né? Acho que isso chama muita atenção para os noivos, para os convidados. Então, elas me inspiram bastante. É fantástico. Isso pro bem e pro mal, né? Com certeza. Dependendo do temático, por exemplo, eu visto muito isso. Dependendo do temático da cerimônia, esses tempos atrás, um casal sertanejo, veterinário, sertão. Então, a gente vai com chapéu. Vai ter um que nós iremos fazer debutante, tema máscaras Veneza. Olha. Então, nós vestimos isso que é o diferencial. Essa então, diversidade. Para fazer parte ali da identidade, inclusive visual. Não do só o evento, instrumental, né? mas o visual também. Então, mexe com tudo isso, né? Sabe que eu tenho um cuidado meu? Eu geralmente utilizo a gravata da cor do vestido das madrinhas. Para que eu não fique ali gritante. Eu nunca reparei nisso. Comece a reparar. Olha, que... Fica a dica. Porque há uma identidade visual escolhida geralmente, Sim, né? beleza. Pelo casal. Então, para não destoar ali... É que você tá com a gravata roxa e elas estão de você tá em harmonia azul. com... Exatamente. Em harmonia, pequenos né? detalhes. Porque a gente faz parte da identidade visual, assim Com certeza, como vocês, né? com certeza. Léo, o que você me diria que é a maior dificuldade do seu ramo de negócios? Eu acho que a pessoa entender que é uma arte, a caricatura não é só um Muito desenho. bom, Eu acho que é a maior dificuldade que eu sinto de passar isso para a maioria das pessoas, que às vezes elas entram em contato com a gente pensando que é uma caneca, vou comprar uma caneca de presente. E aí eu tento, né, explicar o porquê não é só uma caneca, a arte que está envolvida, o que está por trás, os desenhistas que estão empregados lá para fazer isso daí, então o trabalho deles, é a arte deles. E eu acho que a maior dificuldade no dia a dia é isso. A parte de produção, isso aí é inerente do processo, do produto, todo lugar vai ter. As dificuldades também de dia a dia, mas eu acho que é mais isso, na parte de venda, de convencimento, assim. Porque é um trabalho artístico, né, Sim. gente? Eu não sei fazer nem a silhueta desses bonecos Também aqui. não. Então tem que se reconhecer como um trabalho artístico mesmo. Aliás, o caricaturista, esse é o termo? Isso. Que fez o meu, gente, ele merece ele me deixou mais bonito do que eu sou. Sim, tem muita Fantástico. gente Não, que fala eu só tô isso. aqui durante o programa olhando pra caneca assim, meu Deus. Já vi Você que tá eu assim, vou sair né? com vendas aqui, né? Já vi que eu vou sair com venda daqui. Exatamente. Com certeza. E você, gente, a maior dificuldade para o músico, para musicista hoje no nosso país? Olha, João, sim, esse reconhecimento, como o Léo falou, né? Mas, assim, as pessoas confundem muitas coisas. Tipo, um som digital, né? Um som, nós respeitamos, tem o mercado para todos. Mas tem a diferença, o som do digital, por exemplo, se tem uma queda de energia, uma intempérie climática, ele para. E vamos combinar que é bastante recorrente. Sim, acontece. Aconteceu uma vez comigo numa igreja em Campinas, igreja magnífica, acabou a energia. Mas como tinha um teclado, e o violino, acabou a energia, ficou aquela escuridão, mas o som continuou. Se é um som digital, Parou, ele para tudo. Então, esse ao vivo, o sentimento instrumental, daí as pessoas, assim, algumas pessoas... Tem várias pessoas que elas não dão esse valor. Falar, é só um instrumento. Então, mas é toda uma sensibilidade, né? Você concorda, Paty? Concordo, super concordo. Mas eu gostaria de acrescentar também que a música ela já não é tão valorizada assim no Brasil. A música clássica mais ainda, né? Mas na parte de eventos, às vezes eu me pego com clientes que pedem aquele desconto, né? Aquele desconto. Mas, gente, assim, a gente tem que deixar claro que não é um trabalho, assim, de produção em alta escala, né? É um trabalho artesanal, como no caso do Léo,
é uma coisa que a gente está desenvolvendo, nossa, que a gente dispensa tempo, né? Estudando, muitos anos de estudando, de custos com instrumento, com equipamento, com microfone. Muito bom, Paty. Então, assim, essa parte de valorização, assim, do trabalho mesmo. Porque vocês devem ouvir o que eu ouço com muita frequência. É um evento rapidinho. Uma música. É simples, é muito música. rápido. Não vai nem atrasar. Surreal, né? Não, nem atrasar, ninguém promete pra mim já. Eu acho que as pessoas, nesse ponto, elas já são sinceras. Que coisa impressionante, né? Mas essa questão da precificação, da valorização, né? Mas é igual sim. a Ana falou, o som ao vivo não tem comparação. É isso aí. Quadro boca no trombone aqui na nossa mesa. A gente vai ter que passar rapidinho pelas perguntas, Então tá? Léo, o que me irrita demais num atendimento é... Nossa Senhora. Eu acho que a pessoa ficar pedindo muita edição irrita bastante. É o retrabalho, Foi né? o retrabalho, você perde muito tempo ali. Não que eu não goste de deixar perfeito, mas às vezes já tá perfeito e a pessoa fica procurando aquele mínimo detalhe para deixar o negócio. Então, isso aí irrita, sim. E às vezes as pessoas que têm os maus educados, né? Então, por exemplo, uma pessoa que me chamou essa semana aqui, ela queria fazer caneca de presente, tudo bem, mandou a foto da pessoa, tudo, seguimos o pedido e tal. Na hora do cadastro do pedido, eu sempre peço para a pessoa pagar pelo menos 50% do valor. Porque eu já tive casos no começo de eu ter o custo, fazer a caneca, a caricatura ela também tem um custo, eu tenho que pagar o desenhista. E a pessoa sumir. Ou simplesmente falar assim, comprei outra coisa, não quero mais. E aí fica esse custo comigo. Então eu parei de fazer assim, deixar pagar depois. E essa semana teve um caso desse. Eu falei, pessoal, agora eu preciso que você pague pelo menos 50% do valor para eu iniciar e tal. Ela falou assim, como que eu vou pagar sem ver o que eu vou receber? Aí eu falei, não, a gente manda para você muito aprovar, né? igual eu comentei, para você aprovar, eu só vou fazer a caneca depois que você der o ok. Se vocês não gostarem de alguma coisa, a gente mexe. Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, ter que pagar um negócio sem receber antes. Então, eu não quero mais, obrigado. Eu falei, tá bom, obrigado, tá ótimo vivência dia. para essa colega, né? Com certeza, muita vivência. Então, eu acho que ela muita. parou no tempo, porque hoje em dia é tudo assim, né? Vocês, gente, o que te irrita demais num evento, Andresa? Então, não só no evento, mas quando recebe, atrasar tempo de... Atrasar em minutos, não minutos, né? Em horas, ou então não responder e-mail, orçamento, é irritante, né? É difícil. Paty. Essa também é a minha situação. E acredito que para os convidados também, né? Meia hora, 1 hora de atraso no sol, os músicos esperando, não só músicos, convidados, sim, né? Os velhinhos, delicado para os convidados também, né? É muito chato. Hoje em dia a gente faz se programa... mais evento aberto do que fechado? Sim, faz, né? Sim. Chácara, e esses eventos no sol pode danificar os nossos instrumentos, que são de cordas também, né? Sim. Então, às vezes, o casal não entende muito essa nossa parte. Léo, o que te deixa feliz demais num atendimento? O feedback, o retorno. Como o meu aqui, felicíssimo. A pessoa manda, Léo, adorei, amei, eu dei de presente, ela adorou, tal, marca no Instagram. É motivação do dia a dia. É o que deixa mais Andresa. Nossa, no atendimento já, daí eu dou uma palhinha, daí começa as lágrimas. Ai, que lindo, foi... A emoção já começa ali, né? Já ali. E depois agradece. Então, a gente... E não só o casal, mas quanto os convidados sentem aquela energia, vibra junto. Então, aquilo é fantástico. Patrícia, você, o que te deixa feliz, satisfeita? A indicação da noiva para outras colegas, para outros colegas. E também... jantar na cerimônia. Eu fico muito feliz quando isso acontece. É muito raro, gente. Inclusive, noivas podem chamar a gente. E sabe por quê? Porque, por vezes, os profissionais, eles não são tratados ou vistos, né? Chega um momento da cerimônia que alguns profissionais são invisíveis. Tá ali, às vezes, um atraso descomunal, aquele profissional não comeu, ele tá com fome, então não é um luxo que ela tá dizendo, né? Por vezes é uma necessidade básica. Por isso que em contrato tem que deixar tudo muito bem esclarecido, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Essa parte que você falou, por exemplo, do escutar, você ver a emoção, eu não sei como vocês fazem na hora do orçamento. Se vocês fazem uma apresentação ao vivo. Sim. Porque eu vou me casar esse ano, né? Então eu fui atrás disso, né?
E aí a gente conversou com três, na verdade, né? E desses três, 2 deles foram conversas só. Um foi online, outro foi presencial. Marcou para discutir como seria a cerimônia, as músicas, mais ou menos. E esse terceiro, ele fez uma apresentação ao vivo. Um dia ele marcou um domingo, tinha a gente mais 2 casais no mesmo dia, e ele fez a apresentação ao vivo, tocou as músicas mais tradicionais, aí ele falou pra gente pedir alguma especial que a gente gostaria, tocou. E aí, na hora que você vê o ao vivo, eu já saí dali falando, eu quero eles, eu quero diferente, eles. Tem aquela... Sensacional, o som do violino, pra mim, é o som mais perfeito que tem pro casamento. Você contratou, Léo? Não, ali eu já falei pra meu pai. Esse podcast chegou atrasado, gente. Tá vendo? Mas pode incluir mais violino, já que você disse que muito, né? Olha, Patrícia, já que daqui a pouco ela puxa um contrato, ela já vai passando aqui o contrato, ó. Já foi uma permuta nas canecas. Isso, boa. Vocês acreditam que já estamos no final do nosso programa? Passou muito rápido. Passa rápido. Patrícia, agradeço imensamente sua participação, né? A gente ficou namorando a vinda até aqui, né? Gratidão, muito obrigado. Muito obrigada, gente, pela participação. Foi um prazer estar aqui nessa roda com vocês, conhecer mais sobre o trabalho. Foi um imenso prazer. Muito obrigado, Andressa. Gratidão João. Imensa. Léo, prazer conhecer. Patrícia. Léo, obrigado, viu? Obrigado pela vinda. Muito obrigado pela minha caneca. Tô super feliz. Muito linda. Agora vai fazer parte do cenário. Vai fazer. Ela está aqui. O Cleiton, o dono do estúdio, que cuida da minha caneca aqui, porque eu não vou tirar ela daqui. Cleiton. Se bem que eu vou sentir saudade dela em casa. Bom, mas enfim, depois eu negocio com ele. Pode encomendar uma pra casa agora. Passa o contrato aí, Léo, pra segunda. Obrigado. E aí, eu adorei conhecer vocês também. Foi um bate-papo muito gostoso e pode convidar mais vezes. Mas não tenha dúvida. Agradeço também a vocês que nos acompanharam. E olha, fica de olho, porque por esta mesa passarão outras pessoas tão incríveis quanto essas. Até o nosso próximo programa. Tchau, gente. Tchau.